Olá a todos, eu sou a Maria Petronilho e sejam bem-vindos ao podcast do P Superior, um projeto de literacia mediática do público que oferece anualmente 5.000 assinaturas a estudantes do ensino superior e que conta com o apoio da Fidelidade, Google, Porto Editora, IPG Media Brands, NTT Data, Fundação Inatel, Fundação Eugênio de Almeida, Visa Press e Full. Neste podcast vou conduzir a conversa com os especialistas e profissionais que te podem ajudar a entrar no mercado de trabalho. Nos últimos meses visitámos universidades e politécnicos e falámos também com jovens que nos transmitiram algumas dúvidas que hoje serão respondidas pelos convidados que já tenho comigo aqui em estúdio. Francisco Mendes. Olá Francisco, tudo bem? Olá, bom dia. O Francisco Mendes é Senior Talent Acquisition Specialist na NTT Data e também por Tânia Gaspar. Olá Tânia, tudo bem? Psicóloga, professora, investigadora, muito mais, mas também diretora do SPEAK, que coordena jovens e acompanha o seu percurso académico e também a sua entrada na universidade. Neste episódio falaremos sobre como entrar no mercado de trabalho e a integração da organização e começamos também já com a questão da Rafaela, uma das estudantes que tivemos a oportunidade de falar. O que é que o recrutador espera de mim, acabando agora a minha licenciatura de Biotecnologia, o que é que o recrutador espera de mim enquanto primeiro emprego? A Rafaela pergunta o que é que procuram de mim sendo o meu primeiro emprego, Francisco. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. Relativamente aqui ao primeiro emprego, eu acho que cada vez mais, e temos sentido, não só na empresa onde eu trabalho, mas um bocadinho nas empresas e nos profissionais também com quem vamos falando noutras empresas, claro, que cada vez mais o importante é aquilo que, enfim, comumente se chama soft skills, ou seja, exatamente, um bocadinho não tanto aquilo, o que se sabe fazer do ponto de vista técnico, porque para quem está numa fase de entrada no mercado de trabalho será mais ou menos semelhante, pode haver uma outra diferença, obviamente, mas é mais ou menos semelhante porque a origem de formação é a mesma, mas é um bocadinho mais aquilo que as empresas são do ponto de vista da cultura, dos seus valores, e haver então um bocadinho essa compatibilidade com aquilo que somos nós enquanto pessoas. Eu acho que é um bocadinho por aí. Portanto, pessoas que procurem a colaboração, pessoas que sejam curiosas, pessoas que procurem a inovação, que sejam proativas. Eu acho que essas são as competências que cada vez mais o mercado de trabalho procura e acho que são normalmente esses os elementos mais diferenciadores no dia de hoje. Exatamente. E como é que retêm o talento dos jovens? E eu acho que isto é uma pergunta que muitos jovens têm. Os pormenores contam, oferecem café e fruta, têm equipas jovens para ajudar a criar laços, há espaços pensados para descanso, ações de team building, portanto toda assim uma experiência diferente para além de vamos só trabalhar e vamos fazer o que estamos aqui para fazer, Francisco. Sim, isso é absolutamente essencial. O bem-estar dos colaboradores hoje em dia, até porque cada vez há mais oferta, portanto o mercado é muito vasto e há muitas empresas e, portanto, o bem-estar dos colaboradores tem que ser uma prioridade de qualquer empresa. Portanto, no nosso caso, aquilo que acontece há duas vertentes. Há a vertente mais técnica, vamos dizer assim, do ponto de vista profissional e, portanto, dar condições às pessoas que entram na empresa de poder progredir, e quando digo progredir, no sentido vertical, ou seja, de poderem crescer na sua carreira, mas também no sentido horizontal, de poder experimentar coisas diferentes, de poder mudar de carreira, de poder experimentar, ter opções diferentes. Isso é um dos pontos, um dos vetores importantes da experiência. E depois o lado, como estavas a dizer, Maria, do bem-estar, que é essencial. Claro. Temos programas de well-being, com várias atividades, escritórios também adaptados às novas formas de trabalhar e com tudo aquilo que os colaboradores precisam para trabalhar, espaços mais para a parte da colaboração, espaços mais individuais, espaços de lazer, portanto tudo isso é essencial, pacotes de benefícios atrativos, e quando digo benefícios não me refiro apenas à remuneração, portanto outro tipo de benefícios, sempre tentando condicionar de forma positiva aquilo que é a experiência do colaborador e, portanto, que o colaborador sinta que trabalhar na empresa não é apenas 9, 18, de segunda a sexta. Exatamente. E aquelas tarefas que tenho marcadas no meu calendário. Não, tem sido um bocadinho desconstruído essa ideia. Isso é essencial e, portanto, não haver um bocadinho aquele sentimento que poderia existir e que tentamos ao máximo que não exista, de quando toca o despertador de manhã sentir um bocadinho de ansiedade porque vou estar com a pessoa A ou com a pessoa B. Não, somos todos colegas, corre tudo bem, sinto-me bem aqui na empresa e, portanto, é sempre uma boa forma de sermos mais produtivos e das coisas correrem melhor. Exatamente. Continuamos a falar para os jovens e, Tânia, sabemos perfeitamente que esta é a geração do clique. Apesar de serem nativos digitais, tiveram também de lidar com a pressão do isolamento social ao longo de uma parte do seu percurso académico. Até que ponto estes fatores mudaram tanto as empresas e os locais de trabalho, como também os jovens que vos chegam, por exemplo?
Portanto, houve realmente o impacto que o Covid e a pandemia teve na saúde mental de todos nós, não é? Claro. Portanto, todos os estudos que são realizados a nível nacional e a nível internacional revelam que houve um aumento de indicadores de sintomas psicológicos relacionados com a ansiedade, sintomas depressivos, etc. Por outro lado, houve algo bom, que foi uma valorização e uma maior consciência do bem-estar e da importância do bem-estar para a pessoa se sentir bem, para a pessoa, para aquilo que ela valoriza, para ter tempo para si, para o trabalho ser algo importante, mas que também tem que ser muito conciliado com aquilo que é importante para cada um. E os nossos jovens que agora vão entrar no mercado de trabalho foram muitos dos jovens que estavam a entrar para a universidade na altura da pandemia. E, portanto, acabaram por... A experiência foi um bocadinho diferente. A escola e a universidade não são só para aprender, não é? Claro. E aqui o colega já referiu que mais do que às vezes as questões técnicas que eles aprendem, que acabam por ser iguais para todos, não é? É aquilo que depois eles vão desenvolvendo durante essa formação, exatamente, a nível das relações uns com os outros, das redes que se criam, dos estágios que eles fazem, das pequenas experiências que eles vão realizando, que os vão diferenciando e que vão fazer realmente depois a diferença entre um profissional e outro. E eles realmente nesses pelo menos 2 anos, acabaram por não ter oportunidade de desenvolver as suas competências de relação, de criar as redes, os laços, que é tão fundamental para os jovens, para o seu bem-estar, a expectativa que tinham, não é? Ou seja, qualquer jovem tem uma expectativa muito positiva, da universidade, elevada, da escola, dos amigos. Exatamente, ir para a universidade, de muitas vezes até a autonomia dos pais, portanto, sair de casa dos pais, ter uma experiência no mundo dos adultos e, efetivamente, não tiveram essa experiência dessa forma. E, portanto, foi a prejudicar. Por outro lado, jovens que já tinham, de alguma forma, alguma dificuldade de relação social, de interação, etc., acabaram-se por resguardar também nas tecnologias e depois foi muito mais difícil entrar, não é? Portanto, ou seja, acabou por abrir um maior abismo naqueles jovens que já tinham mais dificuldades a nível das relações interpessoais. Portanto, eles quando vos chegam, neste caso, e não sei se o Francisco também quer dar a entender algo em relação a isto, quando chegam sentem assim que existe uma dificuldade em interagir, principalmente os que apanharam então a universidade mais numa onda de Zooms e de reuniões, portanto tudo muito digital, se existe essa diferença comparado com os jovens de há algum tempo. Depende um bocadinho, é difícil de definir porque realmente tem havido uma grande alteração tecnológica nos últimos anos e às vezes não sabe de onde é que vêm as razões. Mas o facto é que logo a seguir definitivamente, ou seja, eu era professora da universidade no primeiro ano e os alunos do primeiro ano, quando começaram a poder ir à universidade, vinham todos, enquanto que os outros anos, quando havia a opção de ficar em casa ou ir, ficavam em casa. Claro, ficar sempre em casa. A fazer online as aulas, os do primeiro ano iam todos. E pela primeira vez tive, digamos, sala cheia e com vontade própria. Exatamente, exato. E às vezes muitas conversas, nós até tínhamos que dar tempo para eles realmente aproveitarem para estar uns com os outros. Portanto, havia esta necessidade. Agora, o que é que aconteceu? Portanto, houve aqui uma alteração, houve um impacto e as pessoas agora já tiveram algum tempo para se readaptar e se reajustar, mas há algo que ficou, não é? Claro. Portanto, esta questão das pessoas realmente, e agora entrando no mercado de trabalho, a questão do teletrabalho, o ideal será a situação híbrida, mas o teletrabalho, a oportunidade de ter autonomia, liberdade, aquilo que estávamos a falar, em vez de trabalhar com um horário, trabalhar com um projeto, ou seja, ter uma tarefa para concretizar com um deadline e eles irem gerindo essa tarefa em conciliação com as suas atividades. Portanto, neste momento, muitas vezes as entidades empregadoras estavam habituadas a dar uma série de benefícios que hoje em dia não são tão valorizados, claro, nomeadamente férias, carro, telemóvel, etc., que hoje em dia eles preferem autonomia, espaço, valorização, oportunidade de crescimento. Sim, mudaram um bocadinho as coisas. E, portanto, estas questões são positivas. Agora, qual é a dificuldade? É conciliar as entidades empregadoras e alguma cultura que estava instalada e essa capacidade de se adaptar a estas novas gerações. Claro. E se há pouco falávamos sobre o bem-estar dos jovens, que é super importante dentro das empresas, que cuidado devem ter as empresas com os jovens colaboradores? Por exemplo, quando deve ser dado um feedback, é uma conversa formal ao fim do mês, é muito cedo, Tânia?
Bem, os jovens, nós temos também um estudo que é o ambiente de trabalho e de aprendizagem saudável, que estuda desde a universidade até à entrada para o mercado de trabalho e durante os primeiros 5 anos no local de trabalho. E uma das questões que os jovens referem é a integração, ou seja, muitas vezes eles sentem que a integração não é feita de uma maneira como um jovem até dizia, pois, na universidade, que ele era de gestão de recursos humanos, dizem que o processo de integração deve ser assim, assado, etc. E depois chegamos lá e estamos num sítio e ninguém nos diz como fazer, não temos computador e passamos o dia no Instagram, dizia ele, não é? Pronto, e portanto esta sensação de chegar a um sítio e não ser acolhido, de não ter aqui um apoio, é realmente importante que haja uma pessoa que tenha um perfil ou de idade ou de forma de ser que coloque o jovem à vontade e que o faça sentir integrado, isso é algo logo importante. Outra coisa que eles se queixam é às vezes a questão da idade, ou seja, muitas vezes não lhes dão oportunidades, não valorizam a sua opinião, ou por outro lado... Por serem mais jovens? Por serem mais novos, e por outro lado põem-nos a fazer tarefas que se calhar não são tão interessantes, porque eles, como são mais novos, podem fazer. Mas eles acabam por serem ser muito mais assertivos. As pessoas dizem, mas porquê é que eu tenho que fazer estas tarefas? Eu tenho a mesma posição que este meu colega, mesmo que ele esteja aqui há 15 anos, nós fazemos as mesmas tarefas, eu não tenho nada que estar a fazer as mais aborrecidas. E, portanto, esta assertividade é algo que é diferente nestes jovens do que as gerações anteriores. Portanto, é importante, por um lado, esta questão do acolhimento. Por outro lado, as chefias, eles valorizam muito as chefias estarem ali ao lado, darem apoio. Numa primeira fase há alguma insegurança, alguma dificuldade de gerir a pressão e haver aqui uma segurança psicológica, no sentido que se eu não fizer tão bem, está tudo bem, faz parte do processo e tranquilizar. E por outro lado, as relações informais. Muitas vezes eles próprios organizam, por exemplo, ao fim do dia, uma caminhada, jogos de futebol, ou ir beber umas caipirinhas, como diziam os jovens, no bar perto do trabalho. Portanto, enfim, estas questões acaba por ser importante. São muito importantes. Francisco, não sei se quer adicionar algo. Sim, eu acho que o que é importante, e um bocadinho aqui na linha do que a Tânia estava a dizer, é que as empresas percebam que têm que criar uma cultura de proximidade. Claro. Que um processo de onboarding não é apenas algo formal ou que deve existir porque está nos livros que deve existir, mas não, deve ser uma experiência real do colaborador para ser integrado e que deve continuar depois com essa cultura de proximidade. E depois há muita coisa que se pode fazer. Nós, no nosso caso, por exemplo, temos os mentores, que são pessoas mais experientes na empresa, com mais anos de casa e que podem, para além dos colegas de equipa, obviamente, e que podem auxiliar em tudo aquilo que a pessoa precisa quando tem dúvidas, as dúvidas normais de quando entramos numa organização. E depois todas as outras coisas que já falámos, dos programas do well-being, das atividades que as empresas necessariamente têm que fomentar. E muitas vezes, que é também aquilo que nós fazemos, passar a responsabilidade dessa organização, garantir que existe, mas passar a responsabilidade dessa organização para os próprios colaboradores. Claro. Envolvê-los na organização, inclusivamente, desse tipo de atividades, porque isso também contribui muito para a integração. Exatamente. Dar-lhe, portanto, tarefas e responsabilidades para sentirem de facto que é importante. Temos aqui mais uma pergunta de um jovem que antecede um pouco todo este processo, mas que diz respeito a um tema muito importante e que por vezes é um tabu. O que é que querem dizer quando perguntam a expectativa salarial? Porque não sei, não estou ciente dos salários em Portugal, em geral, da área. Então seria uma coisa interessante saber. A pergunta é do Hernani e pergunta o que pretendem com expectativa salarial. Ele teve-me também a acrescentar qual deve ser a expectativa salarial de um recém-diplomado e como deve negociar um salário realisticamente. Tânia. Bem, dois pontos importantes. Um ponto é a sua própria expectativa. Claro. Ou seja, a pessoa pensar o que é importante para mim, o que é que eu pretendo com este salário. Porque muitos jovens referem que a coisa mais importante para eles é terem autonomia financeira para sair de casa. Não é? E cada vez mais, especialmente nas grandes cidades, esta autonomia financeira é super muito importante complexa. E mas cada vez é mais difícil, não é? Claro, claro que sim. Eu posso-me lembrar que se calhar eu, quando estava a estudar, tinha 2 part-times e conseguia alugar uma casa e fazer a minha vida. Hoje em dia eles não conseguem em Lisboa com 2 part-times fazer isso, não é? Portanto, ou seja, há aqui uma maior dificuldade dessa autonomia. E, portanto, eles têm que pensar o que é importante para mim. Eu vou agora começar este trabalho e vou manter-me em casa e vou poupar ou vou fazendo outras atividades complementares remuneradas, ou o meu objetivo é mesmo, a minha expectativa é mesmo que este trabalho me dê essa autonomia. Por um lado é importante isso. Claro. Por outro lado, falar com outras pessoas da área, não é? Ou seja, é preciso que é tão importante esta rede que se vai criando ao longo
da universidade, quer com colegas, quer com entidades empregadoras, com professores, para perceber um bocadinho melhor qual é o mercado, quais são as oportunidades, o que é regular acontecer naquelas circunstâncias, para a pessoa, obviamente, tentar colocar uma proposta que seja realista, mas que também vá de acordo com as nossas expectativas. Claro. Pronto, não pode ser a pessoa ir para uma entrevista sem ter uma noção do que é importante para si e do que é suposto naquele momento ser a sua remuneração. Há setores, nomeadamente o setor público, isso é muito mais óbvio e as coisas estão tabeladas, claro, e não é difícil. Depois, no setor privado, essa situação é mais variável e, portanto, a pessoa tem que ter difícil de obter a informação. Portanto, a pessoa vai ter que se informar e fazendo este equilíbrio. Qual é a sua expectativa e qual é, digamos, a realidade atual face àquela função, não é? Aquela atividade que iria desenvolver. Francisco, não sei se também quer... Sim, lá está a pergunta do milhão, não só por ser expectativas salariais, mas não, acaba mesmo um tabu, de facto. Acaba mesmo por ser. Eu acho que aqui há várias coisas que temos sempre que pensar. Em primeiro lugar, eu acho que muitas vezes há aqui um esforço ou há um pensamento de algumas pessoas, não só os jovens, mas de forma mais generalizada no mercado de trabalho, de tentar, ou seja, muitas vezes a dúvida não é qual é a minha expectativa salarial, o que é que eu acho que mereço pelo trabalho que quero desenvolver, é um bocadinho quanto é que a empresa paga e depois tentar que o valor bata certo com o que a empresa está a pagar. Exatamente. Isso é um erro. Isso é um erro porque até posso entrar na empresa, no primeiro mês vai estar tudo bem, porque tenho o sentimento de consegui, de que alcancei, mas passado 6 meses, 7 meses, 8 meses... De muito trabalho e de esforço e dedicação. Se for abaixo, claro, possivelmente isso vai começar a pesar de forma negativa. Portanto, acho que não o devemos fazer. Portanto, pensamos no nosso valor e esse é o nosso valor. Agora, o que é que eu tenho que perceber? É se o valor que eu estou a pensar é um valor realista. É realista, pronto, exatamente. Esse é aqui sempre o outro fator. E, portanto, aqui um bocadinho o que a Tânia dizia. Portanto, é explorar o mercado, ver com colegas, abordar empresas, perceber quanto é que pagam e perceber também aqui uma coisa, quando estamos em fase de entrar no mercado de trabalho, que também no setor privado, muitas vezes, os valores estão tabelados. Portanto, o espaço para a negociação do lado das empresas está é um bocadinho mais difícil. E a razão é muito simples, só para se perceber a lógica, tem a ver com a equidade. Eu não posso pagar coisas diferentes para funções iguais a pessoas com a mesma formação. Não seria justo. Portanto, nós tabelamos precisamente por isso. Portanto, a pessoa tem a mesma formação, portanto, à partida está mais ou menos no mesmo patamar, vai fazer as mesmas funções, portanto, há de receber mais ou menos o mesmo. Pronto, por isso ficamos um bocadinho, do nosso lado, do lado das empresas, com um bocadinho de dificuldade em fazer essa negociação numa fase inicial. Mas é isso, é contactar empresas, contactar profissionais, explorar, e a partir daí vamos perceber mais ou menos qual é que é o valor médio e qual é que é o valor justo pelo meu trabalho. Exatamente. Continuando aqui esta onda de pensamentos um bocadinho difíceis, também foi o meu caso. Se um jovem estiver insatisfeito com a escolha da sua área profissional, tendo criado, por exemplo, falsas expectativas, que acontece imensas vezes, o que é que deve fazer? Mudar de carreira ou tirar um novo curso? Tânia, eu sei que cada um tem que decidir o que é melhor, mas eu acho que neste caso é só para confortarmos de certa maneira quem está a passar por esta situação e não ser então um tabu ou uma decisão assim tão difícil. Esse aspecto acho que é um aspecto positivo desta nova geração, ou seja, se calhar as gerações anteriores havia uma maior relação entre a formação base e depois o seu percurso profissional. E uma maior pressão. Exatamente, também. Ao longo da vida. E o foco na especialização e na área mais específica. Hoje em dia nós vemos em todo o lado, nas várias áreas, nos vários setores da atividade, em que há uma formação inicial e depois a pessoa, ao longo da sua vida, através de formação complementar, pós-graduações e até a experiência profissional, vai para outras áreas completamente diferentes. Portanto, há aqui uma maior flexibilidade, tanto das pessoas como das empresas, e isso muitas vezes até é valorizado, ou seja, como o colega referiu, e o World Bank refere o mesmo, hoje em dia, mais do que competências técnicas, o que se pretende são competências de resolução de problemas, de autorregulação emocional, de gestão de relações. Portanto, se a pessoa tiver estas competências, vai ter muito maior capacidade de se adaptar aos desafios que vão surgindo e que vão surgir cada vez mais e com mais rapidez, e portanto a pessoa tem essa área facilitada. Depois, depende depois também em termos de algumas áreas são mais específicas, alguns setores são mais tradicionais, mas de um modo geral há uma tendência para a pessoa, se não gostar tanto da sua formação, isso acontece às vezes até na própria formação superior, ou seja, durante o percurso a pessoa escolhe o curso ou porque os pais insistiram ou porque tinham uma ideia diferente sobre esse aspecto. Ou porque até gostava e depois ao fim e ao cabo. Mas isso, por exemplo, outra questão interessante, hoje há várias ações, a Futuralia, recomendo aos jovens ir
ir às academias de verão, etc., antes de irem para a universidade, poderem ir às universidades, falar com pessoas dos cursos, para também ter esta visão mais realista sobre o que é que vão encontrar. Claro. Mas depois, lá dentro, mesmo durante o percurso, podem alterar. Há cursos que dentro de si, até com equivalências, conseguem mudar, mesmo durante o percurso, ou duplas titulações, ou seja, ficar com 2 formações durante o período mais ou menos igual de formação, mas depois podem sempre ou fazer outro curso complementar ou fazer formação pós-graduada. Portanto, realmente isso acho que é um aspecto que tanto os jovens como o próprio mercado de trabalho está muito mais positivo e muito mais disponível. Ótimo. Francisco, também não sei se acrescentaria algo. Acrescentaria só porque é algo importante. Claro. E eu já estive nessa posição, portanto eu percebo. E eu exatamente a mesma coisa. Que é um momento de ansiedade, de queremos fazer a escolha certa, exato, mas temos que retirar essa ansiedade. E se calhar aqui não sei se isto vai ser encarado como uma boa notícia ou uma má notícia, mas eu vou tentar dar a realidade. Da melhor maneira. Se calhar isto nunca vai desaparecer, ou seja, claro, nós nunca vamos ter 100% de certeza se a carreira que estamos a construir é a carreira certa, se estamos aí pelo caminho que queremos, porque isto não é linear. E se nós ouvirmos até histórias de pessoas muito bem-sucedidas, vamos ver que muitas vezes foi o acaso que lhes levou depois para o caminho do sucesso. Portanto, é normal que haja esses períodos de reflexão. Esses períodos de reflexão podem trazer ansiedade, mas também podem reforçar as escolhas que nós fizemos. Portanto, isso é perfeitamente normal. E uma escolha errada não tem que ser, um momento que possa não ser o mais feliz, não tem que ser um desastre. Não é por eu escolher mal o meu primeiro emprego que já vou ser um fracasso. Nada disso. Vou perceber, ok, não está a correr tão bem como se calhar eu esperaria. Estou a aprender alguma coisa ainda assim ou não estou? Se não estou, se calhar faz sentido trocar e vamos para a segunda experiência. Se ainda assim ainda estou a aprender alguma coisa, se calhar ainda faz sentido aguentar mais algum tempo e depois então dar o próximo passo. Mas o essencial é isso, é não colocar também demasiada pressão nem demasiada ansiedade, porque estamos a falar de uma maratona. Hoje em dia as carreiras são quase 40 anos. Claro, portanto, é verdade. Calma, temos tempo. Para ti que nos estás a ouvir... temos tempo. Super tranquilo. Bem, acho que antes de terminarmos, e para os jovens ficarem a conhecer um pouco mais destes meus 2 convidados, Francisco Mendes e Tânia Gaspar têm aqui um joguinho para vocês. Portanto, 2 hipóteses, têm que escolher uma, ok? Começamos, se calhar, sempre pela Tânia, seguido do Francisco. Portanto, 9 às 5 ou isento de horário? Isento de horário, definitivamente. Isento de horário. Presencial ou remoto? Híbrido. Pois eu também. Híbrido também. Também só podem escolher uma, mesmo que não esteja aqui. Estágio curricular ou estágio profissional? Ambos. Na nossa área, eu sou psicóloga, não é? Na nossa área é obrigatório, claro. Mas sim, eu penso que na sequência daquilo que vimos há pouco, se eles puderem ir fazendo estágios de observação ou curriculares durante a formação, isso vai ser benéfico depois para a sua integração. Sim, também responderia ambos, porque acho que é importante ainda em período de estudo perceber se estamos no caminho certo ou não e depois também... Sim, os estágios ajudam sempre. Sim, ter a oportunidade de experimentar. Exatamente. Referenciação ou experiência? Experiência, sim. Sim, experiência. Referências no primeiro trabalho, é um sim ou um não? Depende. Depende, porque eu prefiro sempre conhecer a pessoa e se depois sentir que fiquei com dúvidas, sim, mas acho umas que... referências, exatamente. Porque às vezes há pessoas que podem ter uma percepção e se calhar para aquilo que eu quero e para a função que vai desempenhar pode ser mais adequado, portanto, acho que não há nada como a entrevista. Sim. Exatamente, claro. Eu também não valorizo muito as referências. Exatamente. Carta de apresentação é necessária ou dispensável? Pode ser um indicador, mas se tivesse que não era o mais importante, não é? Ou seja, portanto até pode ser sim, pode ser interessante até para ver como é que a pessoa, mas depois as pessoas podem ter uma tendência para ir consultar à internet modelos e depois escolherem modelos que enfim, que se calhar até não são tão ligados a si próprios, portanto, não sei. Mas pronto, pode ser um dos tópicos, mas não será o principal. Ok. Francisco. Nós temos de se adaptar à empresa que nos estamos a candidatar. Claro. Empresas mais tradicionais, mais conservadoras, se calhar faz todo o sentido. Necessário. Outro tipo de empresas, se calhar não se vai valorizar. Exatamente. Sim. LinkedIn ou currículo? Ambos. Ambos, sim. É a nossa vida, portanto. É verdade. Não vos posso obrigar a escolher só um. Vida pessoal ou vida profissional? Ambas. O equilíbrio. Fundamental. É isso, é a palavra, equilíbrio. Abrir candidaturas ou procurar o perfil? Depende. Claro, depende sempre de empresa para empresa, depende sempre do cargo.
Nós temos uma questão que é que muitas vezes temos estágios, não é? E, portanto, Claro. vamos tendo os estagiários e isso vai nos ajudar a fazer uma seleção prévia já com uma experiência em estágio, de podermos integrar depois na função Claro. pessoas que se tenham ajustado mais. Portanto, acabamos por não ter essa necessidade. Mas mesmo para esses estágios, portanto, quem concorre a estágios são os jovens que se candidatam? São eles que se candidatam e normalmente depois fazemos entrevista. Claro. E Portanto, abrir candidaturas neste caso. Sim, Sim. Francisco. Para quem está a começar, é só candidaturas, nós não, Só não vamos candidaturas. procurar. Sim. Pronto, terminamos, chegamos assim ao fim. Muito obrigada a ambos por terem estado connosco e ajudado a responder às questões que os jovens nos fizeram. Chegou ao fim este episódio do podcast do P Superior. Podem descobrir mais sobre o projeto e sobre este podcast em público.pt/P Superior. Obrigada por assistirem. Obrigada também Francisco Mendes e Tânia. Obrigado. Até à próxima.